O milagre que mudou minha vida, a história de Daniela. Daniela sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como professora em uma escola pública, criava sozinha seus 2 filhos, Lucas de 10 anos e Sofia de 7, e ainda cuidava da mãe idosa, Dona Maria, que sofria de diabetes e problemas cardíacos. Mas por trás do sorriso que mostrava para o mundo, ela carregava um peso que parecia esmagá-la a cada dia. Tudo começou quando seu marido, Rodrigo, um homem que ela amava profundamente, a atraiu com a fisioterapeuta que cuidava de sua mãe. A descoberta foi como uma facada no peito. Ele não só quebrou a confiança, como ainda tentou justificar, dizendo que precisava de carinho porque Daniela estava sempre ocupada. As brigas se tornaram constantes, e um dia, após uma discussão violenta, Rodrigo saiu de casa batendo a porta, deixando-a com as crianças e uma montanha de dívidas. Foi então que o desespero bateu. Daniela começou a ter crises de ansiedade tão fortes que chegava a hiperventilar. As noites eram de choro, os dias de exaustão. O salário mal dava para pagar as contas básicas, e a mãe precisava de remédios caros. Ela se sentia sozinha, abandonada por Deus, sem forças para continuar. Até que, em um domingo de manhã, enquanto caminhava pela rua com as crianças, ouviu um som que a fez parar. Era o culto da Igreja Universal do Reino de Deus. As vozes dos fiéis cantando com fervor, as palavras do pastor ecoando com autoridade espiritual, tudo aquilo a atraiu como um imã. Ela nunca tinha entrado em uma igreja evangélica antes, mas naquele dia, algo dentro dela disse: entre. Com as crianças pela mão, Daniela adentrou o templo. O ambiente era diferente de tudo que ela já tinha visto. Pessoas orando com lágrimas nos olhos, outras dançando com alegria, o pastor no altar falando sobre libertação e milagres. Ela se sentou no fundo, envergonhada, mas uma irmã da igreja, a irmã Clara, aproximou-se com um sorriso e lhe ofereceu um lenço. Deus tem uma palavra para você hoje, minha filha, disse ela. Daniela não segurou as lágrimas. O pastor começou a pregar sobre a corrente da fé, explicando que Deus não abandona ninguém, que Ele é o Deus dos impossíveis. Falou sobre a importância de romper com o passado, de perdoar, de confiar. E então, fez um chamado: quem aqui está com o coração partido, com uma batalha que parece não ter fim, venha ao altar. Deus vai te libertar hoje. Daniela hesitou, mas Sofia puxou sua mão: mãe, vai. Jesus vai te ajudar. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e foi até a frente. O pastor a recebeu com um abraço, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção tão forte que ela sentiu algo quebrar dentro de si. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de traição, de abandono, de solidão. Você é filha de Deus, e Ele vai te restaurar, declarou o pastor, enquanto a congregação gritava amém, e glória a Deus. Naquele momento, Daniela sentiu uma paz que não sentia há anos. O pastor então a convidou para participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis jejuam e oram por 3 dias, buscando um milagre. Traga uma oferta de fé, algo que represente sua vitória, disse ele. Daniela, com o pouco que tinha, separou o dinheiro que seria para o gás do mês e o colocou no envelope de ofertas, crendo que Deus multiplicaria. Nos dias seguintes, ela participou das vigílias de oração. À noite, enquanto as crianças dormiam, ela ligava para a corrente de oração pelo telefone da igreja e ouvia os pastores intercedendo por ela. Oraram pela sua saúde emocional, pela restauração financeira, pela cura de Dona Maria. Em uma das noites, o pastor ungiu um lenço com óleo e mandou que ela o colocasse na testa enquanto dormia, declarando: o Senhor vai te dar um sonho de libertação. E o sonho veio. Daniela sonhou que estava em um deserto, carregando uma cruz pesada, mas de repente, uma mão forte a ajudou a se levantar. Uma voz disse: filha, eu nunca te deixei. Confia em mim. Ela acordou com lágrimas, mas com uma certeza: Deus estava agindo. No terceiro dia da Fogueira Santa, enquanto ela orava no templo, o pastor chamou seu nome no altar. Daniela, Deus me mostrou que hoje é o seu dia de vitória. Você veio aqui com o coração partido, mas vai sair daqui com uma promessa. Ele então entregou a ela um envelope e disse: abra agora, em nome de Jesus. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, havia um cheque no valor de R$ 15.000, com uma carta de uma irmã da igreja que ela nem conhecia: Deus me falou para te abençoar. Isso é para você começar de novo. A congregação explodiu em louvor.
Daniela caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, Rodrigo apareceu em sua casa, arrependido. Não foi para voltar, mas para pedir perdão e assumir a responsabilidade pelas dívidas que havia deixado. Eu não mereço você, mas não quero que você e as crianças passem necessidade, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Daniela, com o coração já curado por Deus, o perdoou e aceitou ajuda, sem amargura. Dona Maria, que há meses não conseguia controlar a diabetes, teve seus exames normalizados após a unção com óleo na campanha dos 70 anos de Israel. Os médicos não acreditavam, mas ela sabia, era o poder de Deus. Hoje, Daniela é uma mulher transformada. Ela se batizou nas águas e faz parte do grupo de oração da igreja. Todos os domingos, ela está lá, com suas crianças, louvando a Deus pelos milagres. Ela aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É dar o pouco que se tem, é jejuar, é clamar, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. Muitas pessoas dizem que a Igreja Universal só quer dinheiro, mas quem entra aqui com um coração sincero descobre que Deus quer nos dar vida, testemunha ela, com os olhos brilhando. Eu vim com dívidas, com dor, com medo. Saí com paz, com provisão, com uma família restaurada. Não foi o pastor, não foi a igreja, foi Deus usando tudo isso para me alcançar. E ela termina seu testemunho com uma lição que marca todos que a ouvem: Deus não muda nossa história, Ele reescreve. Mas para isso, a gente tem que soltar o lápis e deixar Ele escrever. A minha vida é a prova de que, quando a gente confia, os milagres acontecem. A história de Ana não parou ali. Porque quando Deus começa a agir, Ele não faz pelas metade. E foi justamente numa noite de quarta-feira, durante a corrente de libertação, que o milagre que ela mais esperava se manifestou de forma tão clara que até hoje ela treme ao contar. Ela tinha chegado cedo naquele dia, como sempre fazia. Não por obrigação, mas porque aquele lugar se tornará seu refúgio. Enquanto esperava o início da reunião, sentou-se nos fundos do templo, observando as pessoas que chegavam com expressões cansadas, olheiras fundas, rostos marcados pela luta. Ela reconhecia aquele olhar, que era o mesmo que trazia consigo há meses. Mas dessa vez, algo dentro dela dizia: hoje vai ser diferente. O pastor começou a pregar sobre a autoridade do nome de Jesus. Não era um sermão bonito, cheio de palavras difíceis. Era direto, como um martelo quebrando rochas. Deus não é um Deus de meias soluções. Ele não tira só a dor, ele devolve o que o inimigo roubou, a voz ecoava pelo templo. Ana sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquilo era para ela. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela não hesitou. Subiu ao altar com as pernas trêmulas, mas com uma certeza: não sairia dali sem sua vitória. Os obreiros a receberam com um abraço apertado, como se já soubessem o que Deus estava prestes a fazer. Irmã, hoje é o seu dia, disse uma senhora de cabelos grisalhos, segurando suas mãos com força. Ana fechou os olhos e começou a clamar. Não foram palavras elaboradas. Foi um choro que veio de tão fundo que parecia rasgar sua alma. Senhor, o Senhor vê minha luta. O Senhor sabe que eu não aguento mais. Eu preciso do meu milagre hoje, ela gritava entre lágrimas. E então, como um raio, veio a palavra profética: filha, suas lágrimas foram ouvidas. A partir de agora, o que era escassez vira abundância. O que era dor vira alegria. O que estava morto, vai ressuscitar. Ana sentiu algo quebrar dentro dela. Não era emoção, era uma certeza sobrenatural. Quando abriu os olhos, o pastor estava diante dela com um envelope na mão. Irmã, o Espírito Santo me falou para lhe dar isso. Não é da igreja, não é meu. É de Deus para você. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e seu coração quase parou. Eram 3 salários mínimos em dinheiro. Exatamente a quantia que faltava para quitar suas dívidas e começar de novo. Mas o milagre não parou aí. Na mesma semana, o telefone tocou. Era o banco ligando para informar que, por um erro no sistema, suas dívidas haviam sido zeradas. Não era um perdão comum, que era como se nunca tivessem existido. E como se Deus quisesse provar que Ele cuida até dos menores detalhes, no dia seguinte, seu marido, que há anos se afastara da família por causa do vício, apareceu na porta de casa. Não bêbado, não agressivo.
quebrado. Ana, eu tive um sonho. Um homem de luz me disse que era hora de voltar para você e para as crianças. Eu não sei explicar, mas eu preciso de ajuda. Hoje, 2 anos depois, Ana não é mais a mesma. Seu marido está livre das drogas, trabalha numa empresa que apareceu do nada depois que ele começou a frequentar a igreja, e os filhos, que antes tinham vergonha de dizer onde a mãe congregava, agora são os primeiros a chegar nos cultos da mocidade. A casa que era um campo de batalha virou um lar. O prato vazio virou mesa farta. E a mulher que entrou arrasada na CCB saíra de lá não só restaurada, mas com uma missão: mostrar para outros que estão no fundo do poço que Deus não só tira de lá, Ele transforma o poço em fonte. Muitas pessoas ainda me perguntam, mas como você tem tanta certeza que foi Deus? Eu respondo, porque ninguém, nenhum homem, nenhuma instituição, faz o que Ele fez na minha vida. A igreja foi o lugar onde Ele me encontrou, mas foi a mão dele que me levantou, diz Ana, agora como obreira, ajudando outras mulheres a acharem o mesmo caminho. E toda vez que alguém novo chega ao templo com o rosto marcado pela derrota, ela se aproxima, olha nos olhos da pessoa e diz com um sorriso que só quem viveu um milagre assim tem: deixa eu te contar uma história. Porque se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Basta soltar o lápis. Ana não imaginava que aquelas palavras simples, basta soltar o lápis, se tornariam um símbolo tão poderoso dentro da igreja. Era uma metáfora que nasceu de sua própria luta, da noite em que, sentada no chão do quarto, com as mãos trêmulas e um caderno cheio de planos fracassados, ela ouviu uma voz no coração: filha, você não precisa mais escrever sua história sozinha. Deixe eu segurar o lápis. E foi exatamente isso que fez. Entregou. E Deus não só reescreveu sua vida como usou sua história para tocar outras. Um domingo, durante o culto, uma jovem chamada Marisa entrou no templo arrastando os pés, os olhos inchados de chorar. Havia perdido o emprego, o namorado a traíra, e a depressão a fazia acreditar que não havia saída. Foi então que Ana a viu. Não precisou de muitas palavras, apenas se aproximou, colocou a mão no ombro dela e sussurrou: eu já estive onde você está. Mas hoje eu estou aqui de pé. E você também vai estar. Marisa não acreditou de imediato. Como poderia? Sua dor era profunda, o desespero, uma sombra que não a largava. Mas algo naqueles olhos de Ana, uma luz que não era dela, mas de quem a havia resgatado, fez com que ela voltasse no próximo culto. E no outro. Até que, numa noite de oração, enquanto as irmãs intercediam por ela, Marisa sentou-se no mesmo banco onde Ana um dia desabara e, pela primeira vez em meses, permitiu que as lágrimas caíssem sem vergonha. Deus, se você existe, me mostra um sinal, ela implorou, com as mãos apertando o banco à frente. Não houve voz do céu. Não houve milhares de luzes. Mas no dia seguinte, enquanto arrumava suas coisas para sair do apartamento que não podia mais pagar, o telefone tocou. Era uma antiga colega de trabalho, ligando para oferecer uma vaga temporária, justamente na área que Marisa mais dominava. Foi estranho, a colega disse depois. Sonhei com você ontem à noite e acordei com a certeza de que precisava te ligar. Marisa não contava essa parte da história sem emocionar-se. Porque não era só o emprego, era o jeito como as coisas começaram a se encaixar depois disso. A terapia que apareceu no momento certo, a paz que substituía aos poucos a ansiedade, as amizades verdadeiras que surgiram dentro da igreja. E, acima de tudo, a certeza de que não estava mais sozinha. Eu soltei o lápis, ela agora dizia aos outros, com a mesma convicção que Ana um dia teve. E Deus não só escreveu uma história nova, como me deu canetas coloridas para pintá-la. A CCB virou um lugar onde essas histórias se multiplicavam. Não eram contos de fadas, eram vidas reais, cheias de cicatrizes, mas também de uma esperança que não vinha dos homens. Era comum ver Ana e Marisa, agora lado a lado como obreiras, recebendo pessoas no final dos cultos, ouvindo suas dores e compartilhando não apenas palavras, mas a prova viva de que Deus ainda faz milagres. Um dia, um homem chamado Roberto chegou ao templo com o rosto fechado, as mãos marcadas pelo trabalho pesado e o coração amargurado pela perda do filho em um acidente. Ele não queria ouvir sermões. Não queria abraços. Só queria algo. Qualquer coisa que preenchesse aquele vazio. Ana ouviu e não pressionou. Apenas sentou-se ao seu lado e disse: às vezes, a gente acha que Deus não ouve. Mas Ele ouve até o silêncio.
Roberto não respondeu. Mas voltou. E voltou de novo. Até que, numa noite, durante uma vigília, ele quebrou. Chorou como nunca havia chorado, e entre lágrimas, confessou a raiva que carregava. Por que ele tirou meu filho? Não houve uma resposta fácil. Mas houve uma presença. Uma paz que ele não conseguia explicar, que veio como um vento suave depois da tempestade. E, com o tempo, Roberto começou a perceber que Deus não havia tirado seu filho, apenas o levará antes para um lugar onde não havia dor. E que, de alguma forma, aquele menino ainda vivia através das memórias, dos sorrisos que Roberto agora conseguia dar, da força que encontrou para ajudar outros pais que passavam pela mesma dor. Eu não entendo tudo, Roberto dizia depois. Mas hoje eu confio. Porque se Deus pode transformar uma mulher quebrada como a Ana em uma luz, se pode tirar a Marisa do fundo do poço, se pode me dar paz depois de tanta dor, então Ele pode fazer qualquer coisa. E assim, a igreja seguia sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não porque as pessoas ali eram perfeitas, eram tão humanas quanto qualquer uma, mas porque elas haviam aprendido a soltar o lápis. E Deus, fiel como sempre, continuava escrevendo histórias que o mundo não conseguia explicar. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. E na CCB, todos os dias, alguém descobria isso. Na mesma semana em que Roberto compartilhava seu testemunho, uma jovem chamada Lúcia entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha arrastando um peso que nem os médicos nem os psicólogos haviam conseguido aliviar. Há 3 anos, um acidente de carro tinha tirado a vida de seu noivo, Daniel, apenas um mês antes do casamento. Desde então, Lúcia vivia entre 4 paredes, com medo até de sair para comprar pão. As pessoas diziam que era só luto, que o tempo curaria. Mas o tempo só havia aprofundado a ferida. Ela chegou a CCB quase por acaso, levada por uma prima que insistia: vem só uma vez, por favor. Lúcia foi com o coração fechado, os olhos baixos, as mãos trêmulas. Sentou-se no fundo, onde achava que ninguém a veria. Mas Deus já tinha visto muito antes. Quando o coro começou a cantar a Deus de impossíveis, tu mudas a minha história, algo dentro dela estremeceu. Não eram só as palavras, era a forma como aquelas pessoas cantavam, como se cada uma carregasse uma batalha vencida. Lúcia sentiu uma lágrimas quentes correr, e pela primeira vez em anos, não as enxugou. Deixou chorar. No final do culto, a irmã que liderava a reunião de senhoras, a mesma que havia abraçado Ana em seus piores dias, aproximou-se com um sorriso suave. Filha, você não está sozinha aqui, disse, colocando a mão no ombro de Lúcia. Não era uma frase feita. Era a verdade. Porque naquela igreja, a dor de um era a dor de todos. Nos dias seguintes, Lúcia voltou. Não porque a prima insistiu, mas porque algo dentro dela havia despertado. Começou a participar dos grupos de oração, onde ouviu histórias como a de Roberto, de Marisa, de Ana. Pessoas que, como ela, tinham sido esmagadas pela vida, mas que agora seguiam em pé. Não porque a dor tinha sumido, mas porque haviam encontrado alguém maior que a dor. Uma noite, durante uma vigília, Lúcia quebrou. Joelhada no chão, entre irmãos que oravam por ela, ela gritou tudo o que guardava: a raiva, a saudade, o medo de nunca mais ser feliz. E então, no silêncio que veio depois, ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas no fundo da alma: eu não tirei o Daniel de você. Eu o guardei para mim. Mas você, minha filha, eu guardo aqui. Não foi um raio. Não foi um barulho de trombetas. Foi uma paz tão profunda que Lúcia soube: ela não estava louca. Não estava abandonada. E, pela primeira vez, permitiu-se respirar sem culpa. Meses depois, Lúcia estava de volta à faculdade, trabalhando com crianças carentes e liderando um grupo de apoio a quem perdia entes queridos. Não porque tinha superado a perda, Daniel ainda era parte de suas orações, mas porque havia aprendido que a vida, mesmo partida, podia ser costurada com fios de esperança. Eu não entendo como Deus faz, ela dizia, olhando para as fotos de casais que agora aconselhava. Mas sei que Ele faz. Porque se Ele pode pegar os cacos de uma vida como a minha e fazer algo bonito, imagine o que Ele pode fazer com a sua. E assim, a CCB seguia sendo aquele lugar onde as pessoas entravam arrastando cruzes e saíam carregando bênçãos. Não porque os problemas desapareciam, eles ainda existiam, como em qualquer lugar,
mas porque ali, entre lágrimas e sorrisos, todos aprendiam a mesma lição: Deus não promete um caminho sem pedras, mas promete segurar a nossa mão em cada uma delas. E isso, para quem já esteve no fundo do poço, é milagre suficiente. O milagre completo. Anos depois, na mesma CCB, uma mulher jovem entrou com os olhos inchados de chorar. Sentou-se no último banco, como se quisesse se esconder do mundo. Era a mesma dor que outrora quebrara ela a conselheira de sorrisos serenos e mãos calejadas de tanto segurar outras mãos trêmulas. Ao vê-la, a mulher aproximou-se e sentou ao seu lado sem dizer nada. Só esperou. Eu não aguento mais, a jovem sussurrou, finalmente. Deus não me ouve. Ela não respondeu com palavras. Abriu a bolsa, tirou uma pequena caixa de madeira e colocou-a no colo da moça. Dentro, pedaços de porcelana quebrada, colados com ouro. Kintsugi, explicou com os dedos, como quem acaricia uma cicatriz. Quando algo se parte, o ouro não esconde as rachaduras. Ele as torna parte da beleza. A jovem tocou as linhas douradas, e algo dentro dela também começou a se recompor. O milagre não foi a cura instantânea. Foi a manhã em que a jovem voltou, desta vez com uma caixa própria, seus próprios cacos, sua própria história. Foi o dia em que ela entendeu que não era a ausência da dor que provava a presença de Deus, mas a maneira como, mesmo partida, a vida podia brilhar nas frestas. Reflexão final. Deus não tira as pedras do caminho. Ele nos ensina a dançar sobre elas. E às vezes, o maior milagre não é o mar que se abre, mas a coragem de dar o primeiro passo na areia molhada, sabendo que Ele está ali, não para evitar a tempestade, mas para nos lembrar que somos mais fortes do que pensamos. Lição de vida. A fé não é a certeza de que nada quebrará, mas a confiança de que, mesmo em pedaços, podemos ser recolhidos e que as cicatrizes, quando iluminadas pela graça, tornam-se os lugares por onde a luz entra.